Prezados irmãos, boa noite a todos. Então vamos a alguns avisos iniciais. No dia 29 de março, nós teremos o já tradicional risoto da casa. Vai ser servido lá no estádio do Cruzeiro. Aqueles que quiserem adquirir cartões, podem procurar os trabalhadores da casa, nós temos cartões à disposição. Tanto do risoto quanto do frango assado, essa vez também teremos o almoço completo aí. Então, aqueles que quiserem adquirir também frango assado, também vai estar sendo servido lá no Cruzeiro. Tá? O valor do frango assado é R$ 55,00, do risoto R$ 8,00 o cartão. Tá? Aqueles que quiserem adquirir, só procurar o pessoal aí na entrada da casa ali, a gente tem cartões à disposição. Lembrando também dos nossos grupos de estudo, às terças-feiras, às 19 horas, aqueles que quiserem participar, podem chegar aqui na casa, na parte mais abaixo aqui a gente vai estar com os grupos de estudo que retomaram. A evangelização infantil ainda não retomou, mas em breve a gente informará aí a data de recomeço. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Deus e nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. E assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Coisa boa estar aqui numa segunda-feira, né? Todos nós aqui. E eu venho hoje assim, com o coração docinho, para a gente conversar um pouquinho. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não sei se tem alguém pela primeira vez, mas sejam muito bem-vindos. Que quando a gente sair daqui, a gente leve o coração calmo, doce, tranquilo ou reflexivo. Né? Cada um vai sair daqui de uma forma. Assim como a gente entra aqui, cada um buscando uma coisa diferente, né? A gente vem em busca de melhoramento e que cada um consiga encontrar aquilo que veio buscar. Demorei esse mês para eu encontrar um tema para trazer. Não que não tenham temas, mas todo tema que eu trago aqui, todo o assunto, para quem já me ouviu, sabe que tem que ser para mim primeiro. Então, ouvindo, vendo, observando o mundo ao nosso redor, me chamou muita atenção a questão da gentileza. Como nós estamos necessitados de gentileza no nosso mundo.
Este livro, né, eu ando muito leitora, sempre fui, né, mas antes era muito livro de história e geografia, agora menos e mais os livros de conhecimento, né, de todos, espíritas também. Este livro, Educação para a Vida, para o Saber, Virar de Sabedoria, do Vinícius Lousada, ele foi trabalhado nos estudos de verão lá do grupo que eu faço parte lá do Jesus. E tem pequenos temas aqui. Então, quando eu me deparei sobre a gentileza, eu disse, é este. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar para que eu aprenda a ser mais gentil. Não aquele gentil, falsamente gentil, aquele gentil, realmente gentil. Então, eu trouxe para a gente, para compartilhar, né, com meus irmãos, essa questão da gentileza. E nós vamos, então, hoje de Chico Xavier. Né? A gentileza do Chico era tão grande, não vou falar sobre Chico hoje, mas o Chico era uma alma tão incrível, que eu fui, nos casos de Chico Xavier, eu encontrei uma pequena história, que ele foi tomar uma sopa que uma senhora tinha feito, e ele encontrou na sopa uma barata. E ele comeu a sopa, sem falar nada, para não constranger a pessoa que tinha feito aquele alimento. Aí eu fiquei pensando, eu faria isso? Não faria. Talvez não fizesse um escândalo, tirasse a baratinha de lado, né? Mas não faria. Acredito, né, que a gente não faria. Isso é para Chico Xavier e as almas mais elevadas. Então, eu trouxe o Chico hoje em várias citações, porque, né, nós conhecemos a luz, né, que ele trouxe para nós. E ele disse o seguinte, não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significa caridade. E a doutrina fala muito em caridade. Fora da caridade... Olha, estudaram, que maravilha, isso que é bom. Então, fora da caridade não há salvação. Então, se nós formos gentis, o que a gentileza tem a ver? Tudo. Se nós tivéssemos governantes gentis uns com os outros, nós não estaríamos enfrentando uma guerra que vai ter consequências mundiais. Se nós tivéssemos gentileza uns com os outros, muitas situações poderiam ser apaziguadas, melhoradas, acalmadas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu sempre busco a origem, né, das palavras. É uma coisa que eu gosto. Meus alunos estão aqui, tenho 2 amadinhos aqui. Antes de começar uma aula, eu sempre ia em busca das palavras, o que significa. E como a nossa língua, a maior parte dela tem a língua portuguesa, né, ela vem do latim, então a palavra gentileza também vem do latim, que significa gentiles, da mesma família. Então, todos nós somos a mesma família. Se nós pensarmos, a gente não diz que é filho de Deus? Nós não somos irmãos de Jesus? Então, nós somos da mesma família. E aí vem, mais adiante, é o fino trato. Quando eu sei tratar os outros com delicadeza, com gentileza, realmente com fino trato. É cortesia, é elegância e amabilidade. Tudo isso é ser gentil. Eu coloquei uma imagem, né, de alguém ajudando uma pessoa idosa a atravessar a rua. É só para ilustrar, porque gentileza não é só isso, né? Gentileza não é só isso. Até tinha uma charge muito engraçada, não coloquei aqui, mas me chamou a atenção enquanto eu estava procurando, que alguém foi ajudar uma senhora a atravessar a rua, pegou ela e carregou para o outro lado da rua. Ela pegou a bengala e na cabeça da criatura, porque ela não queria atravessar a rua. Então, a gente tem que ver que nem toda a gentileza a gente pode... Nós
temos que primeiro ver o que a pessoa precisa. E aí que vai estar o que nós vamos falar sobre ouvir. E nada mais antigo do que a frase gentileza. Ai, não ouvi. Gentileza gera gentileza. Então, se nós formos gentis uma vez, não nos... Oi, amor? A outra pessoa vai nos retribuir. Se ela não retribuir, é dela. É dela. Eu fui gentil. Então, nós temos que pensar na nossa vivência, na nossa escadinha de desenvolvimento, né? Então, ser gentil, o que é ser gentil? Vamos definir primeiro. Agir com amabilidade, empatia e respeito, focando no bem-estar alheio, sem esperar nada em troca. É uma escolha voluntária e consciente de tratar os outros com carinho e consideração no dia a dia, promovendo a felicidade e a conexão humana. Ser gentil é falar sem ferir, ser firme sem ser áspero, dizer não quando guiado pela compaixão e dito com doçura. Já falei sobre isso aqui, outros colegas também já falaram sobre o dizer não. Às vezes dizer não é caridoso, mas eu tenho que saber dizer não. Então não é o que eu digo, é o não, é como eu digo. É a delicadeza que eu vou utilizar com aquele não que vai fazer a diferença. É como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. É uma frase da Bíblia lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Então, como que eu gostaria que me tratassem? Com delicadeza? Com gentileza? Com carinho? Me entendendo quando eu não estou bem? Então, eu trato o outro dessa forma. É fácil? Ah, não é fácil. Não, aqui na Terra não é fácil. E também tem a gentileza, não só com o outro, tem a gentileza com a gente mesmo. Nós precisamos ser gentis com a gente. Às vezes nós pegamos todos os pesos do mundo e largamos nas nossas costas. Nós queremos resolver tudo para todos. Ou pelo menos a gente tem que estar sempre controlando o que está acontecendo. Estou falando aqui, ó. Não levantem a mão, vou levantar só a minha, tá, gente? Por quê? Porque a gente já, né? Parece que se a gente não fizer, não vai sair bem feito. A gente precisa estar sempre, e isso não a gente acaba não sendo gentil com a gente mesmo. Isso traz consequências para a nossa saúde, consequências para o nosso emocional. Então nós temos que aprender, porque nós estamos aqui para aprender. Se a Terra é um planeta escola, nós estamos aqui para aprender. Então a gente tem que aprender a delegar, a deixar que o outro cuide da sua vida, que peça ajuda quando for necessário, né? A gente não pode estar interferindo na vida do outro. A gente não pode estar querendo ajudar se o outro não quer ajuda, se ele não está preparado para receber essa ajuda. Hoje, eu antes de ver se alguém quer ajuda, eu pergunto, posso ajudar? Você precisa de ajuda? Eu posso ajudar? O que eu posso fazer? E às vezes a pessoa quer ajuda, e às vezes não. Então, isso é não pegar tudo. A gente ser gentil com a gente mesmo é cuidar do nosso corpo físico, mental, do nosso espírito, né? A gente ter um tempo pra gente. Quem nos comanda hoje? Reloginho, né? O tempo todo. Então, a gente precisa ter um tempinho para cuidar da gente, um tempinho para cuidar da família, um tempinho para não fazer nada, né? A gente precisa dividir as nossas 24 horas que dê tempo de tudo. Ah, é difícil? Não é. Vou repetir, se fosse fácil, a gente não estava na terrinha, né? Então, vamos cuidar também da gente. O progresso do espírito. Cada esforço sincero é um degrau na escada da evolução espiritual. Queria falar, Miki? Exatamente, é o caminho do meio. Nem egoísta de pensar só na gente, nem pensar só nos outros, né?
Bom, então nós estamos subindo a nossa escadinha. Para quem já me ouviu sabe que eu sempre coloco uma escadinha que é a nossa escada da evolução. Cada dia, ou então em cada encarnação, nós vamos subindo. A gente nunca desce, a gente vai subindo. Até que um dia a gente vai ser espírito puro, espírito angelical. Esse é o destino de todos os homens, né? Wagner, me ajuda aí. Então, só que no meio desse caminho, do primeiro degrau até o último, tem muitas encarnações, tem muitas existências para a gente passar, né? Tem muito perrengue para a gente passar. Então a gente não precisa dar conta de tudo de uma vez só. A gente vai dando conta aos pouquinhos, vai vencendo e subindo a nossa escadinha. Agora eu poderia ficar só nesta frase que abre o capítulo do livro. Quando é que o homem reencarnado no planeta, confessando fidelidade e crença ao celeste guia, vai dispor-se ao trabalho de educação em sua intimidade própria? Quem disse isso foi Camilo, que é o benfeitor do Raul Teixeira. Então, quando que nós aqui vamos nos dar por conta que nós precisamos nos educar? Que não dá para levar tudo empurrando, vou usar um termo assim bem popular, que nós não podemos levar tudo empurrando com a barriga. Que uma hora vai terminar a nossa encarnação e nós precisamos, de repente não vencemos tudo, temos que voltar. Mas a gente precisa olhar para nós, aonde que eu ainda não estou conseguindo. Então, nós precisamos nos educar. E nos educar não é uma coisa fácil, gente. Não é. Onde que eu estou errando, exatamente. E aí, neste cenário atual que a gente vive agora, tá? Manifestações de crueldade. Toda hora, o tempo todo, nós estamos vendo isso na mídia, né? Jornais, TV, Face, Instagram, tudo traz para nós manifestações de crueldade, em todos os lugares. Mostrando uma face desumana do Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens. Antes de nós, pela história, né, Miguel, né, Fernando, já passaram outras fases da nossa espécie Homo. Lá os homens das cavernas foram evoluindo e chegaram a nós. Estamos aqui, somos homens sábios. Exatamente. Nos dando a entender que o instinto de destruição, por enquanto, é um elemento dominante em nossa espécie. A violência desconsidera a vida e os valores éticos fundamentais para a convivência humana. Então, gente, assim, ó, eu não sou assim. Ok, né? Nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui hoje na casa de oração, né? Nós estamos aqui no Centro Espírita, seguindo a doutrina espírita, porque nós temos que entender tudo isso. Nós temos que fazer a diferença. Lá fora nós temos que fazer a diferença. Eu não imagino alguém aqui brigar no trânsito. Não mais. Eu não imagino alguém aqui atirar, maltratar um animal. Não mais. Eu não imagino alguém aqui matar um passarinho. Não mais. Mas ainda existe. Então, essa é a diferença. Nós não somos nem melhores, nem piores, nós somos diferentes, porque nós temos que fazer essa diferença aí. E a nossa diferença pode começar na gentileza que a gente busca no mundo. O senso moral, que é a capacidade de discernir, né, Miguel, certo e o errado, nós já temos. Nós sabemos, né, seu Luiz, o que é certo e o que é errado, a nossa consciência diz. E por que a gente não faz o certo? Porque a gente não escuta a consciência. Às vezes nem entra no ouvido, né, Miguel? Então, gente, é verdade. É mais fácil fazer o errado ou simplesmente não se comprometer com o certo, né? É mais fácil piorar do que. Então, gente, tudo isso a gente vai construindo ao longo das reencarnações, que são muitas, muitas, muitas. A gente tem tantas oportunidades.
E aí todas elas para o nosso aperfeiçoamento. E aí a gente tem o livre-arbítrio. Se eu sei o que é certo, por que eu não faço o certo? Porque eu tenho o livre-arbítrio de não fazer, né, o certo. Você é livre, nós somos livres, né? E aqui está aquilo que eu gostaria que cada um levasse para casa, gente, que a doutrina traz para nós, tornando-nos responsáveis por tudo o que fazemos. Nós somos senhores das nossas escolhas. Então nós exatamente, nós colhemos o que plantamos. Verdade. Perfeito, Miguel. O Miguel daqui uns dias vai estar palestrando. Então, gente, é isso. Nós somos donos. Nós somos os donos das nossas escolhas. Nós não podemos dizer assim, mas a culpa é do fulano, é do Beltrano. Não. A vida é minha, é eu que escolho. Às vezes tem alguns fatores que interferem, mas quando tem fatores que interferem, é aí que entra uma coisa muito difícil, gente, assim, muito, que eu tenho estudado bastante sobre isso, eu acho que estou no 0,1%. Inteligência emocional. Nós precisamos ser inteligentes emocionalmente para não cair, né, naquela mesmice de sempre fazer a mesma coisa. Tá errado? Então vamos mudar. É para o meu bem, eu tenho que ser inteligente emocionalmente para mim poder mudar. Alguns de nós imprimem a sua vontade e a energia necessária à contenção e superação de condicionamentos inferiores. Então, muitos de nós se contêm para não xingar ninguém, para não brigar com ninguém, respira fundo, não responde agressivo, tenta, às vezes não consegue, mas tenta de novo. Este é o caminho que a gente precisa seguir. Conter e superar tudo aquilo que é inferior em nós. Porém, outros ainda se deleitam na animalidade, acorrentando-se aos abusos das paixões. Então, Vinícius Lousada trouxe esse texto que nós estamos como separados. Uns tentam, buscam, querem se melhorar, enquanto que outros vão indo. Eu não gosto mesmo, porque isso me atinge, mas a gente não pode ignorar. Há uns 15 minutos antes de sair, eu estava vendo uma reportagem de uma menina, só eu não entendi se ela desencarnou ou não, mas a família toda manteve ela meses encarcerada dentro de casa, acho que no Rio de Janeiro, dizendo para a vizinhança que ela tinha ido viajar numa atividade religiosa. Quando encontraram, ela estava subnutrida, ela não tinha água, ela não tinha nada. E aí tu pensa isso. Aqui no Brasil e no mundo todo, quanto acontece. Então, então não devo me indignar? Não, a gente tem. Mas a gente não tem como fazer nada por aquele caso. A gente pode cuidar daquilo que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer naquele caso? O que parte de nós fazer se uma coisa que não é tão boa acontece longe daqui? Oi? Orar, a prece. É isso, emanar luz, emanar a luz. Isso nós podemos fazer. Como se faz isso? Então, caso queiramos prosseguir conscientemente nessa jornada evolutiva, porque vai que alguém não queira, mas aqui, todo mundo que está aqui quer seguir nessa jornada de evolução? Nós queremos. Então, é indispensável que transitemos no mundo com atenção às riquezas da imortalidade, tendo certeza que o nosso espírito jamais vai morrer. O que fica é o corpo físico. As nossas ações, as nossas atitudes, elas vão nos construir espiritualmente para a nossa evolução. Então a gente vai ir, vai voltar, e a gente quer cada vez estar mais evoluído. Como é que a gente faz isso então para evoluir? Aprendendo maneiras de disciplinar os impulsos agressivos e de destruição e dar vazão à nossa vocação para o amor, para o cuidado conosco e com o outro. É a resposta positiva à violência que tanto nos desassossega. A todos os seres vivos, o uso da gentileza.
como ferramenta para a felicidade. A gentileza é uma das faces da caridade. Então, para fecharmos, está quase na nossa hora, ser gentil é ser amoroso. Resumindo tudo, ser gentil é ser amoroso com a gente e com o outro. Mas e se o outro não é comigo? É eu que tenho que ser amoroso, né? É eu. Eu estou me construindo. É verdade. Então, exige uma visão mais aproximada da temporária fragilidade do outro através do autoconhecimento e da escuta profunda. Quantas vezes nós deixamos de escutar a pessoa que está do nosso lado? Quantas vezes a pessoa que está do nosso lado não nos escuta? Nós sabemos escutar? Fechar a boquinha e deixar a pessoa falar o que está sentindo? Às vezes, até no silêncio, muita coisa sai, né? Então, para a gente poder entender, e nós temos que ter um autoconhecimento profundo, da gente estudar, da gente ver tudo aquilo que é possível para que a gente possa ajudar o outro. E aí surge a simpatia, né? Que guriazinha simpática. Alguém já ouviu isso? Que menino simpático. Sempre gentil. Não é bonito isso, gente? Não só bonito de falar, mas bonito de viver, né? Ser gentil, ser simpático com as pessoas, ser agradável, ser amoroso. É aí que tá. Ou seria melhor andar carrancudo, de mal com a vida, não suporta nada, não pode ouvir uma palavra que já fica chateado, né? Gente, desculpe, mas eu suo bastante, então tô aqui, derretendo, mas vamos continuar. Só um pouquinho, Miguel, já te dou a palavra, tá, amor? Então, assim, gente, nós escolhemos. A carranca é nossa. Eu perguntei para o meu professor lá na academia, Jean, quantos músculos nós usamos para sorrir? Ah, não sei, é bastante. Eu disse, me parece que é 12. Andei pesquisando, me parece que são 12 músculos para sorrir. Mas para chorar, a gente, né, 200 músculos. Então, gente, um sorriso é um sorriso. Muda o dia de uma pessoa. Muda o nosso dia. Então, isso é ser gentil também. Então, tem do que para sorrir. Então, gente, ó, é uma ação fraterna que traz felicidade para quem é gentil e para quem vai receber a gentileza, cria harmonia universal, né? Cria uma nova mentalidade social. E aqui eu queria falar para vocês que eu já falei isso, eu fui a Gramária, Canela, que minha filha mora em Canela, e eu fiquei encantada. Bom, primeiro, eu não entendia como é que o trânsito funciona lá, não entendo. Quem já foi sabe. É uma loucura, não tem uma sinaleira, e são cidades turísticas, tinha 1.200.000 pessoas em Gramado quando nós estivemos lá. Não tem uma sinaleira. Eu não vi nenhum acidente. As pessoas passam um, passa outro, faz assim com a mão, deixa passar. É a gentileza, né? É a gentileza em prática. Nem tudo é perfeito, lógico, a gente sabe, mas eu fiquei ainda lá encantada. Nós que somos cheios de sinaleira, vocês conhecem bem como é que é, né? Então, isso é uma harmonia. Também, tudo está ligado a tudo e todos, né, gente? Então, nós somos uma grande família. Lá que a gente vê, nós somos uma grande família, tá? Pode, amor. Você não tem que ter dó, você não tem que ter dó da pessoa. Mas você tem que ter compaixão. Exatamente. É quando você dá, quando você ajuda a pessoa. Quando você tem dó, a pessoa está olhando e está triste, você não está fazendo nada. Quando compaixão, você quer fazer alguma coisa, você vai fazer uma coisa por ele. Perfeito. É perfeito. A prof já tinha ensinado isso em sala de aula, né? Nunca temos pena. Gente, a gentileza é um esforço diário. Desculpem, gente, mas é todo dia, sempre.
nos policiando para sermos gentis. Ora com a nossa esposa, né? Os maridos, as mulheres com seus maridos, os filhos com os pais e assim por diante. A gentileza, ela precisa ser diária. Nos menores, né? Nas menores situações, a gente criar esse hábito. Ela nos orienta a ter um bem-estar. Né? Então, vamos ser gentis nesse sentido. E aí eu descobri, gente, nas pesquisas, que nós temos um dia da gentileza. Qual foi a situação que Dia da Mulher. Eu recebi tantas homenagens, assim, né, eu agradecia a todas, e a cada uma que eu agradecia eu pensava, o Dia da Mulher é 365 ou 366 dias do ano. Mas tudo bem, tem um dia que todo mundo faz aquelas homenagens. Então, o Dia da Gentileza é 13 de novembro, gente, tá? Dia Mundial da Gentileza. Mas nós não vamos esperar dia 13 de novembro para fazer tudo isso, nós vamos ser gentis hoje. Nós vamos ajudar as pessoas hoje, sem interferir. Ser gentil não é interferir na vida das pessoas, né? Mas é olhar o nosso irmão, ver a necessidade dele, sentir compaixão e ajudar. Não pode fazer direto, você tem que ver o que ele precisa. E nós vamos terminar, gente, com Chico Xavier, que diz o seguinte: ele acreditava que a gentileza é um modo de agir que transforma o mundo. É quando nós saímos do supermercado e falamos para o caixa: ótimo trabalho para ti. Muito obrigada, ótimo trabalho para ti. Quando a gente recebe alguma coisa, a gente agradece. Ou então a minha filha hoje me mandou uma mensagem: eu vou pela primeira vez na casa de uma colega. É gentil, devo levar uma florzinha? Eu disse, não é deve, mas é gentil. É gentil, não quer dizer que tu tenha, mas é gentil tu fazer essa delicadeza. Então, quando nós formos amorosos com os outros, quando a gente for... a caridade está aí dentro disso tudo. Então, que a gente aprenda, que a gente se eduque para a gente ser gentil, que quando vier a vontade de ferir o outro, de dizer uma palavra que não vai ser inapropriada, a gente sorria e vamos manter essa gentileza. Eu não sei se vocês concordam comigo, gente, esse texto me tocou bastante, porque nós estamos vendo muita coisa que só falta gentileza. Se tivesse a gentileza, a prática da gentileza, e aí o Lousada diz o seguinte: para o saber virar sabedoria. Saber só não adianta de nada. Eu posso ler 200 livros e não praticar, não adianta de nada. Eu tenho que virar sabedoria, eu tenho que ter prática. Então, meu convite é para que a gente seja muito gentis, muito, né? Sempre buscando melhorar ao nosso redor para que o mundo também melhore. Eu agradeço carinhosamente a presença de vocês, né? E que Jesus acompanhe cada um nas suas casas, na sua semana, que ela seja assim de muitos movimentos de gentileza. Lembrem desse momento aqui, toda vez que vocês puderem praticar a gentileza, que eu também vou lembrar, Wagner, para que a gente, então, seja gentil conosco e com nossos irmãos. Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixaste nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei
com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra de carinho e fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.